Beleza, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos aí na madrugada, falando sobre New York Knicks e Chicago Bulls, né, cara? Tivemos aí os dois times voltando a se enfrentar, os dois se enfrentaram recentemente, Chicago venceu, né? No último embate dos dois. Chicago chegou nesse jogo invicto, o único time do leste invicto, então dava pra dizer que o Bulls, assim, não era favorito. Né, jogar fora de casa, o Knicks estava completo, né, o Bulls desfalcado. Então não, o Bulls não era favorito, mas assim, o Bulls chegou bem pro jogo. Chegou bem pro jogo, com moral. Então, assim, dava pra ganhar, só que no fim não deu, né? Dava pra ganhar? Dava, mas não deu. No fim não deu. Chicago Bulls perdeu a sua invencibilidade nessa noite de domingo. Né, sofreu sua primeira derrota na temporada, derrota por 128-116. O Knicks, especialmente no segundo tempo, foi muito bem. Né? O primeiro quarto do Knicks foi muito bom. O Knicks começou o jogo bem. Né? Foi pro intervalo ali vencendo por 8. Né? No primeiro quarto conseguiu ali meter um 34-24 com o Jalen Brunson metendo 19 pontos em 12 minutos, com o Taus matando 2 bolas de 3, com a defesa dando uma segurada no ataque do Bulls, nesse ataque que vem sendo muito produtivo, especialmente em transição. O Knicks deu uma brecada na transição ofensiva do Bulls. Giddey e Buzelis foram bem marcados, foram bem contidos, o que acabou prejudicando demais o fluxo ofensivo do Bulls, que só marcou 24 pontos com 33% de field goal. Então o Knicks começou bem o jogo, fez um bom primeiro quarto, abriu 10 pontos de vantagem, só que no segundo o Knicks já teve uma queda. Né? Os primeiros 6 minutos ali do Knicks no segundo quarto não foram bons. O Knicks sofreu bastante ali com o Bulls conseguiu imprimir seu ritmo de jogo nos primeiros 4, 5 minutos ali do segundo quarto. Meteu 19-10, baixou a diferença para 1 ponto. E uns 2 minutinhos depois o Bulls virou, né? Virou o jogo. Né? Josh Giddey conectando ótimos passes, a bola de 3 começando a cair. Então os primeiros 6, 5 minutos ali do Knicks no segundo quarto não foram bons, tanto que tomou a virada. Só que aí, os últimos 4, 5 minutos do Knicks foram muito bons. Né? A bola de 3 começou a cair com o Jordan Clarkson. Tô a cair, porque no primeiro quarto caiu bem. E aí voltou a cair com o Jordan Clarkson vindo bem do banco. Né? E uma coisa que o Knicks fez bastante ali na reta final do segundo quarto, e foi muito importante para o time retomar a liderança e ir pro intervalo vencendo por 8, foi atacar o garrafão, né? O Knicks começou a jogar muito por dentro, a atacar bastante o garrafão do Bulls, que eu acho que é o grande problema desse Bulls. Além dos turnovers, que vem sendo um problema para esse time do Bulls, o grande problema mesmo para mim é a proteção de aro, né? A defesa de garrafão do Bulls é problemática, é um garrafão frágil, né? E o Knicks fechou o primeiro tempo explorando muito essa fragilidade. Muita jogada por dentro, com o Anunoby na enterrada, com o Josh Hart em infiltração, com o próprio Towns. O Knicks, quando não conseguiu os 2 pontos, foi pro lance livre, né? Então, de uma forma ou outra, o Knicks capitalizou em cima do garrafão do Bulls. E aí foi nessa capitalização no garrafão que o Knicks conseguiu construir a sua vantagem de 8 pontos e foi pro intervalo com essa boa vantagem. Mas assim, o Knicks na maior parte do primeiro tempo foi melhor? Foi. Mas o Bulls competiu. O Bulls chegou a virar o jogo. Então assim, tava um jogo legal. No segundo tempo, cara, aí realmente o Knicks foi dominante. O segundo tempo do Knicks foi muito forte, especialmente o terceiro período, né? O Knicks meteu 37-29 no terceiro período. Um alto volume de bolas de 3, muita bola de 3 caindo. O Knicks terminou o jogo, cara, terminou o jogo com 20 bolas de 3 convertidas e 47% de aproveitamento, cara. Bizarro, cara. O Knicks matou muita bola de 3, teve muito aproveitamento. Ao todo, 2, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores do Knicks converteram pelo menos uma bola de 3. 9 mataram mais de uma. Pô, foi muita bola de 3 caindo. Defensivamente, eu gostei do que eu vi do Knicks no segundo tempo, defendendo bem na transição, gerando turnovers, gerando contra-ataques. O Knicks forçou 14 turnovers do Bulls, o que virou, né?
eu pegar aqui, ó. Virou 14 pontos pro Knicks. Knicks marcou 24 pontos de contra-ataque. Então, cara, foi um segundo tempo muito forte do Knicks. Foram pro quarto período com uma vantagem de 16. E aí, no quarto período, foi só questão mesmo de administrar os... até venceu, né, o quarto período por 27-23, mas acabou não sendo o suficiente, né? No fim, o Knicks conquistou sua terceira vitória na temporada, sua terceira vitória em casa, Knicks invicto no Garden, e o Bulls acabou sofrendo sua primeira derrota, mas, cara, assim, não muda nada. Não muda nada em relação ao início de temporada do Bulls. O Bulls segue tendo um início muito forte, tem que ser contextualizado que o Bulls tá desfalcado. Hoje jogou sem Ayo Dosunmu, jogou sem Coby White, segue sem o Coby White, então o Bulls tá desfalcado. E pegou o Knicks, cara, completo, jogando no Garden, numa noite mágica no perímetro. Então, o torcedor do Bulls não precisa desanimar por conta disso, né? Se o Bulls, a partir de agora, começar a perder muito, porque, né, não querendo desmerecer o 5-0 que o Bulls colocou, longe disso, pra mim o Bulls mereceu muito o 5-0, jogou muito bem, mas o calendário do Bulls não foi dos mais difíceis, né? Tipo assim, não foi um calendário muito complexo assim, né? Pegou tipo um Hawks que não tava bem, um Magic que tá começando a temporada capengando, né? A grande vitória que o Bulls teve durante o 5-0 foi exatamente a vitória contra o Knicks, né, na Copa da NBA, né? Que venceu 135-125, e essa havia sido a grande vitória do Bulls. Agora que Chicago vai ter um calendário complicado, porque pegou hoje o Knicks, amanhã pega Sixers, que tá voando, pega Bucks na sexta, Cavs no sábado, Spurs na segunda, dia 10, e Pistons no dia 12. Então o calendário do Bulls agora que vai ser complexo. Depois tem uma sequência contra Denver, contra Blazers, contra Heat. Então, essa sequência agora, ela vai dizer muito sobre o que de fato é esse Chicago Bulls. Hoje, eu não vejo motivo pro torcedor desanimar. Agora, se o Bulls embalar 2, 3 derrotas seguidas, talvez seja o caso do torcedor olhar e falar, pô, beleza, se pá, eu me precipitei na empolgação. Mas ainda assim, cara, mesmo se perder 2, 3 seguidas, eu ainda vou ficar meio otimista com o Bulls pela ideia de jogo que vem sendo bem implementada. Apesar da derrota, cara, o Bulls jogou do jeito que vem jogando. Seguiu sua filosofia. Contra-ataque, velocidade, apostando ali no Giddey e na armação. Giddey, inclusive, fez um bom jogo, apesar da derrota. Meteu 23 pontos, 12 rebotes e 12 assistências. Josh Giddey, que jogando no Garden, parece que se transforma, ele gosta demais de jogar no Garden. Então, assim, apostando no Giddey ali na construção. Hoje, cara, assim, você pega aí Buzz Ellis. O Buzz Ellis hoje teve um jogo um pouquinho abaixo, né? Teve aproveitamento no perímetro e tudo, mas ele não teve tanto volume como ele vinha tendo. Foram só 14 pontos. Você teve um Vucevic, né, tendo problemas defensivos, aparecendo no ataque, mas tendo problemas defensivos. O garrafão do Bulls foi muito atacado, especialmente no fim do segundo quarto, né? O perímetro do Knicks teve uma noite mágica. Então, assim, tem várias coisinhas que fazem essa derrota não ser tão preocupante. Mas igual eu falei, se a partir de agora, com um calendário mais difícil, o Bulls cair de rendimento demais, começar a perder muito, aí talvez a gente tenha que reavaliar a empolgação com o Bulls. Mas é igual eu falei, o time tá desfalcado e mesmo desfalcado tá mantendo um padrão de jogo, o que é muito bom. Ou seja, calma. Perdeu, mas calma, vamos observar os próximos jogos, vamos ver o Bulls agora com um calendário mais difícil. Vamos ver, né, quando que o Coby White volta. Com certeza ele vai dar uma injeção de talento muito grande pra esse time. Vamos observar. Não é pra se desesperar por conta de uma derrota só, pelo amor de Deus, né? Uma hora o Bulls ia perder, gente. E dos cenários possíveis pra essa primeira derrota, o de hoje era o melhor. Fora de casa, no Garden, contra o Knicks completo, super aceitável. Sobre o Knicks, grande apresentação ofensiva. Defensivamente teve seus momentos, mas ofensivamente foi onde o Knicks realmente brilhou. 3 jogadores passando dos 20 pontos, né? O Towns vindo para 20, o OG vindo para 21 e o Brunson vindo para 31. Você teve ali um banco finalmente produzindo bem. Clarkson 15 pontos, Hart 14 pontos com 9 rebotes. Shemet vindo para 3 bolas de 3, McBride com 2. A bola de 3 hoje foi fantástica, né? Como eu já falei, 20 bolas de 3 convertidas com quase 50% de aproveitamento. Então, cara, gostei demais do que eu vi desse ataque.
Eu até comentei no Twitter, né, velho, que quando esse ataque encaixar, quando o sistema do Mike Brown se solidificar, cara, esse time do Knicks vai ser muito maneiro de se ver, cara, porque a ideia de jogo do Mike Brown, ela é muito bacana, velho. Velocidade, troca de passes, movimentação, eu gosto muito. Ainda não tá 100% instaurado esse estilo de jogo do Knicks. Acho que os caras ainda estão se adaptando. E quando ele se adaptar, aí eu acho que vai ficar muito legal, cara. Aí vai ser gostosinho demais ver esse Nicão. A defesa tem que melhorar um pouquinho, mas o ataque tá muito legal. Hoje foi muito legal, cara. Foi bem divertido ver esse time do Knicks atacar hoje. E contra um time em alta, né? Igual da mesma forma que eu uso as lesões para dar uma amenizada na derrota do Bulls, sim, eu tenho que pontuar. Mesmo com essas lesões, com os desfalques, o Bulls vinha de 5-0. Então não dá para diminuir também a vitória do Knicks. O Knicks venceu de um time 5-0. De um time invicto. O Knicks tem que receber crédito aí, cara, pelo que fez. Porque nessa mesma semana o Knicks perdeu pro próprio Bulls. Havia perdido pro Bulls na noite anterior. Né, na rodada anterior. Se recuperou, venceu, então tem que botar respeito. Tem que botar respeito aí no nome do Nicão. Tá bom? É isso, minha gente. Sobre o jogo é isso. Obrigado pela audiência, tá? Deixa seu comentário. Comenta aí o que você achou da partida. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Não se esqueça de dar uma conferida lá nas promoções da Centauro. Todos os dias a Centauro lança promoções em diversos produtos, então vale a pena dar uma conferida. E se por acaso algum produto chamar a sua atenção, usa o cupom SWISH10, que aí você consegue mais 10% de desconto e de quebra ajuda o canal. Então vai lá na Centauro, usa o cupomzinho e é isso! Tá? A gente se vê mais tarde com o Switch TV Show, onde eu vou dar uma passada em todos os jogos da rodada. Teve bastante jogo, então vai ter bastante coisa pra gente falar no Switch TV Show. Te espero mais tarde. Obrigado pela audiência, beijo no seu coração e tchau!